Existem muitos mitos que cercam o universo das dietas de baixo carboidrato na internet, seja low carb, cetogênica, ou seja lá como você queira chamar. E esses mitos são péssimos para as pessoas, principalmente para a gente, assim como eu e você, somos pessoas que queremos emagrecer, recuperar a saúde por meio de uma alimentação saudável, com bastante liberdade alimentar e comendo comida com sabor, né? Eu, pelo menos, sou assim. E o ruim desses mitos é que eles me atrapalharam muito no passado, quando eu estava acima do peso. Eu fui bem acima do peso quando eu era menor. Comecei a emagrecer com 21, 22 anos. E provavelmente estão atrapalhando você também. Por isso que eu quero fazer esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Camargo. Há 8 anos eu faço conteúdo sobre emagrecimento, alimentação, saúde e dou algumas receitinhas aqui no canal Batata Assando. E agora eu quero tirar do seu caminho 4 mitos que atrapalham muito, não só o seu emagrecimento, como a sua rotina, a sua vida também, porque eles vão deixar ela bem mais chata. Então vamos lá. Bom, o primeiro dos mitos é o mito da gordura. Existe um grande mito que fala pra gente que se você não come gordura, você não consegue queimar gordura. Esse mito eu vejo muito desses médicos de YouTube falando sobre esse mito, né? Esses caras que adoram inventar uma nova regra que só eles sabem e ninguém mais sabe e tá todo mundo errado, eles estão certos, né? Existem muitos desses assim. E eu acho engraçado que essas opiniões parecem que saem só da cabeça deles, né? E ainda tem um ar completamente científico. Mas vamos falar aqui do assunto. Bom, o nosso corpo evolutivamente tem a capacidade de queimar gorduras e evolutivamente tem a capacidade de queimar carboidratos. A gente tem essa flexibilidade metabólica. É fato que quando você tem uma alimentação com menos carboidratos, você consegue mais facilmente queimar as suas reservas de gordura. Mas é um mito completo que para isso você precisa comer carne gordurosa, que você precisa jogar manteiga no seu café, ou então que você precisa fazer vitamina de abacate com óleo de coco. É completamente possível, inclusive é mais otimizado para o seu emagrecimento que você faça uma estratégia usando as gorduras de maneira inteligente. Sabe aquela história de maior parte da sua alimentação tem que vir das gorduras boas? Bom, é um grande mito. É bastante fácil que você emagreça, por exemplo, com uma alimentação à base de carnes e vegetais, legumes, verduras, frutas. Você não precisa ficar entupindo todas as suas refeições de gordura se você quer emagrecer. Pelo contrário, essa gordura vai ser queimada com prioridade no seu corpo. Afinal, seu corpo tem a preferência por queimar aquilo que você come em detrimento do que está armazenado no seu corpo. Afinal, as suas reservas de gordura já estão aí, né? Então, por que é que seu corpo vai querer mexer nelas se ele pode simplesmente queimar o que você comeu? Então, enquanto você come um monte de gordura, você está ao mesmo tempo atrapalhando o seu emagrecimento. Então você acha que está acertando, você quase não come carboidrato, mas você não emagrece porque você está comendo gordura demais. Então esse é um dos primeiros mitos. A gente consegue naturalmente queimar gordura como fonte de energia e não precisa ficar se entupindo de gordura, como muitos dos sabichões dizem por aí. O segundo dos mitos é o mito da quantidade de carboidratos. A gente ouve muito por aí que para emagrecer na low carb você precisa comer menos de 20 gramas de carboidrato, menos de 40 gramas, 60 gramas, 80 gramas. E a gente ouvindo isso acha que qualquer carboidrato é igual. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal bastante interessante sobre o assunto, onde eu falo mais ou menos quantos carboidratos comendo a low carb para emagrecer. Esse vídeo vai ficar aqui no cardzinho, acho que aparece aqui. Se não, aparece aqui. Mas o fato é que muito mais importante do que a quantidade de carboidratos que você come são as fontes deles. Por exemplo, se você está comendo 30 gramas de carboidrato por dia, vindo de pão, tapioca, sua dieta vai estar muito pior e vai ser muito mais difícil que você emagreça devido aos picos de glicemia e insulina no seu corpo, do que se você comer 50 gramas de carboidrato por dia, vindo de brócolis, vindo de couve, vindo de repente de alguma fruta que você gosta mais, um caju, um kiwi, uma carambola. Então, quando você faz as opções nutricionalmente mais densas, você naturalmente facilita que o seu corpo use as reservas de energia, exatamente por não ficar dando picos de insulina que atrapalham completamente a queima de gordura, tá certo? Então, não é só quantidade de carboidratos, qualidade também. Não existe uma resposta quantos carboidratos comer para emagrecer, exatamente porque depende da qualidade desses carboidratos também, tá certo? Uma pessoa que vai querer comer pão todo dia, possivelmente vai ter que comer quase zero carboidrato, porque senão esse pão vai atrapalhar ela. Agora, alguém que entende a questão da comida de verdade, dos bichos e plantas, da questão de comprar seus alimentos na feira e no açougue, por exemplo, vai poder comer uma quantidade um pouquinho maior de carboidratos e ainda emagrecer. Então, esqueça essa contagem, foque na qualidade.
Terceiro mito é o mito do excesso de proteínas. Normalmente, quem gosta deles é o pessoal lá que manda comer gordura para emagrecer. Lembra deles do começo do vídeo? Então, esse mito do excesso de proteínas é um mito que fala que se você come proteína demais, essa proteína vai virar glicose no seu sangue e, virando glicose no seu sangue, vai estimular sua insulina, que vai impedir o seu emagrecimento. É tanto processo e mecanismo que a gente fica até perdido, né? Vamos falar a prática agora, né? O que acontece de verdade. O nosso corpo, ele não tá saindo por aí produzindo açúcar à toa. Até porque, né, isso seria tóxico pra gente. O açúcar em excesso no sangue é tóxico. Por isso que a gente produz insulina, inclusive, para abaixar os nossos níveis de açúcar do sangue. Então, por que raios o nosso corpo vai ficar produzindo glicose à toa a partir de proteína? Né? Isso não acontece. Existe sim um processo bioquímico que o nosso corpo faz chamado gliconeogênese, que consiste na transformação de proteínas, aminoácidos em glicose. Esse processo ele acontece quando o seu corpo está necessitando de glicose para alguns tecidos específicos, como algumas áreas do cérebro e alguns órgãos que não conseguem utilizar a gordura como fonte de energia. Então, o seu corpo basicamente está necessitando de carboidratos e o nosso corpo é autossuficiente em carboidratos, ou seja, a gente não precisa comer nada de carboidrato para sobreviver. Se você não comer nada de carboidrato para sempre, você vai continuar vivo. Exatamente porque se você come proteína adequada, o nosso organismo consegue pegar essa proteína quando necessário transformar em glicose, transformar em carboidrato. Então, proteína pode sim virar carboidrato, mas isso não acontece relacionado ao quanto de proteína você come, e sim acontece relacionado ao quanto carboidrato o seu corpo precisa estar necessitando, né? Então, se você faz, por exemplo, exercícios físicos e quer fazer uma refeição rica em proteína depois dos exercícios, vai ser bastante legal, porque o seu corpo vai conseguir, ou antes então dos exercícios também, né? O seu corpo vai conseguir produzir um pouquinho de glicose a partir dessa proteína que vai otimizar o seu exercício. Por outro lado, se você é uma pessoa mais sedentária, o seu corpo não vai precisar produzir glicose, o seu corpo vai ficar muito bem, obrigado, com um mínimo possível de glicose ali, que ele transforma aos poucos através dos aminoácidos. Então, como eu sempre falo para os meus alunos, lá dentro da mentoria Batata Sando, no protocolo G3, eu pego muito no pé dos alunos para comer uma quantidade adequada de proteína. Lá dentro eu ensino quanto de proteína cada um deveria comer, né? A proteína é essencial, inclusive ela vai acelerar o seu metabolismo e te proporcionar maior emagrecimento. Exatamente por isso que meus alunos na mentoria Batata Sando emagrecem tanto mais e mais rápido do que as pessoas que fazem low carb ou cetogênica por aí, né? A gente tem inclusive esse relato da Ana Paula, que estava até desistindo de emagrecer, eu dei até uma insistida nela, vou falar a verdade, para ela entrar na mentoria Batata Sando, e ela ficou até impressionada com os resultados do protocolo G3. Exatamente porque lá a gente consegue fazer essa administração, digamos assim, da ingestão de gorduras e proteínas para ter uma aceleração metabólica que aumenta, né, a taxa metabólica basal e proporciona que os alunos queimem mais gordura e emagreçam mais e mais rápido, com mais saúde. Eu deixei as explicações de como funciona o método que a gente usa na mentoria Batata Sando, o protocolo G3 e todas essas semanas de acompanhamento que o programa fornece, eu deixei aqui embaixo no link da descrição. É só você clicar lá se você quiser ver como funciona a mentoria, assiste a videoaula de apresentação que já tem bastante conteúdo, eu te convido a assistir, vai ser bem legal, tá certo? E agora, depois de eu já ter feito aqui um pequeno comentário sobre a mentoria Batata Sando, vamos pro quarto mito. O quarto mito é o mito do casamento. Esse mito também é bem engraçado, eu que dei esse nome mito do casamento. Por quê? Porque existe uma frase, né, que casamento, se você pular a cerca, não dá certo, não é verdade? Não existe? Quem não concorda com essa frase, né? Eu, pelo menos, concordo. Então, o mito do casamento é aquelas pessoas que dizem que se você faz low carb, faz cetogênica, mas fica pulando a cerca, ou seja, fazendo exceções, você não vai emagrecer. Para mim, esse mito deixa a vida muito mais chata e principalmente é um mito. Por quê? Porque é completamente possível fazer exceções de maneira saudável e controlada na sua estratégia de baixo carboidrato sem atrapalhar os seus resultados. Principalmente quando você tem uma base alimentar com 90 a 95% do tempo correta, você pode comer McDonald's em 5% do tempo, literalmente, tá? E você vai continuar emagrecendo. A gente consegue ter essa flexibilidade quando a gente tem uma alimentação baseada nos pilares corretos. Então, se você gosta muito de doce, se você gosta de tomar sorvete no calor e não quer abrir mão disso, você não precisa ter medo, você não precisa não começar um plano de emagrecimento por conta disso. Você deve começar um plano de emagrecimento bem feito por conta disso, como eu ensino com o protocolo G3 para os meus alunos da mentoria Batata Sando, exatamente porque é essa estrutura alimentar que te dá prazer no dia a dia,
que te faz emagrecer e que te dá espaço para exceções pontuais, que vai fazer com que você tenha resultados, que você remodele seu corpo, que você ganhe autoestima, que você se sinta bem, tenha mais energia, vai trazer tudo isso para você com você tomando sorvete no final de semana, por exemplo, né? Isso é possível e dieta low carb, dieta cetogênica, pelo menos essas que funcionam de verdade, né? Não essas que as pessoas tentam e não conseguem manter, mas quando funciona de verdade, tem que ter flexibilidade. Meus alunos aprendem isso por meio da regra 80-20 ao quadrado, que é uma regra bastante prática para contagem de exceções, de modo que você não extrapole, mas que você não fique bitolado, né, achando que se tem carboidrato não pode comer, isso não existe. E também, né, essa regra eu explico bastante aqui no cardzinho, se você clicar, você vai para a página de apresentação do programa, eu também conto como funciona a regra e como você pode, de repente, começar a aplicar a partir de hoje, tá certo? Mas dieta low carb, dieta cetogênica não é um casamento, se você furar, ninguém vai se sentir traído, não vai acabar com a sua vida, tá certo? E é completamente possível emagrecer, queimar gordura, se sentir bem em frente ao espelho, comendo seus alimentos favoritos, de vez em quando, da forma correta, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de aprender mais sobre esses mitos, deixa o like, compartilha esse vídeo. Muita gente fala, não vou nem começar porque depois eu vou querer comer uma pizza e não vou poder comer, então não vou nem começar. Eu não vou nem começar porque eu gosto muito de doce, como eu vou fazer para ficar sem doce? Enfim, né, a gente tem a opção de doce low carb, tem muita opção, mas também não precisa nem fazer doce low carb. Se você quer uma vez por semana, 2 vezes por semana, comer um doce de verdade é completamente possível, sem atrapalhar os seus resultados de emagrecimento. Então, se você gostou desse vídeo, né, já pediu o seu like, bem-vindo ao canal, se inscreve se você chegou agora, e a gente se vê no próximo, quem sabe semana que vem. Até o próximo vídeo aqui no canal Batata Sana. Tchau, tchau.